Durante a Segunda Guerra Mundial, os submarinos alemães afundaram 32 navios da Marinha Mercante Brasileira e um da Marinha do Brasil, num total de quase 1.100 vítimas. Por outro lado, contam-se 11 naufrágios de submarinos das forças do eixo no Brasil, 10 alemães e um italiano. A maior parte deles está na região Nordeste, mas um deles foi afundado em 19 de julho de 1943 no litoral catarinense. Né? Um hidroavião americano afundou o submarino U-513. Isso ali entre São Francisco do Sul e Florianópolis. Nenhum deles tinha sido encontrado, né? Nenhum dos naufrágios tinha sido encontrado até as 2 da madrugada de 14 de julho de 2011. E essa proeza de encontrar o primeiro submarino alemão em águas brasileiras coube à expedição U-513, liderada por Wilfredo Schurmann, que é contada agora no livro Em Busca do Submarino U-513. E eu tenho a honra, nesse especial de Natal, de conversar com Wilfredo Schurmann. Wilfredo, bom dia. Quando é que você vai atrás dos outros 10 agora, hein? Dificilmente eu vou fazer isso, viu? Realmente foi muito difícil, né? Achar o 513, foram 2 anos com voluntários, né? Pela primeira vez foi achado no mundo um submarino a 130 metros de profundidade, a 65 milhas da costa, né? 120 quilômetros, e num barco à vela, né? Então, realmente foi difícil, foi impactante, houve realmente muita perseverança de toda uma equipe. Viu, Marcelo? O capitão não leva o barco sozinho, o capitão precisa de uma equipe. Eu tive pessoas especiais que abraçaram essa causa, viu? E todas são citadas no livro, né? Uma homenagem a cada um dos participantes da expedição. Como eu falei, você liderou a expedição, mas você tem uma equipe enorme ali. Agora, você está sendo um pouco generoso, né? Eu acho até que diminuindo o feito, que você falou assim, não, foram 2 anos de busca. Na verdade, 2 anos, quando você já tinha feito uma grande pesquisa para saber mais ou menos onde ele estava, porque da ideia até o dia que vocês encontraram foram 10 anos, né, Wilfredo? Positivo. Da ideia foram quase 10 anos, né? Foram 9 anos e pouco, mas mesmo assim, e foi evoluindo, porque no início, quando veio a ideia, o Antônio Zadel disse, olha, Wilfredo, que tal você ir atrás de um submarino? Eu digo, você está louco, homem, eu sou velejador, eu não sou catador de submarino, mas aquilo ficou muito assim na minha mente, e eu falei, mas por que não, né? Por que não? Inclusive, muitos jornalistas me perguntaram, mas por que você, velejador, vai atrás de submarino? E aí eu digo, por que não ir também? Então, foi evoluindo, né? Nesses 10 anos, fomos indo, e foram acontecendo coisas muito importantes, que as energias foram fluindo e foi acontecendo naturalmente, né? Não foi assim um negócio, e até desafios de momentos que eu fiquei com 3 pessoas somente, porque tinham voluntários, né, que todos foram voluntários, professores e alunos, mas chegou um momento o pessoal já não acreditava mais, né, que a gente ia achar, ia lá no clube, aí diz, Wilfredo, é agulha no palheiro, você não vai conseguir, você não vai conseguir achar. E aí isso nos voluntários foi entrando na cabeça deles, e o pessoal tinha compromisso, muitos são casados, né? E todo final de semana, para você ter uma ideia, Marcelo, a gente saía às 6 horas da tarde, navegava a noite inteira e chegava às 10 horas da manhã. Aí tinha que recolher todas as velas, baixar a vela, amarrar as velas, e aí com o site cansonar, não, um torpedozinho, que tinha que ficar a 20 metros de profundidade do fundo do mar, e escaneando. Na primeira vez, você não imagina a dificuldade, Marcelo, era tudo na mão, mais de 100 metros de cabo, a gente já era coisa assim muito louca do que a gente estava fazendo. Depois, um tripulante disse, vamos achar um guincho, mas não tinha guincho no mercado, nós tivemos que fazer um. Então, foi todas essas dificuldades, eu acho que
as dificuldades nos deram força, entende, para chegar e ir atrás. Eu sempre acreditei que nós íamos achar. A grande dificuldade era você estabelecer em que pedacinho do oceano esse submarino estaria, né? Que você falou, era Certo. procurar a agulha num palheiro, porque era uma área muito grande. E aí começa, né? Que eu acho que é o suspense, né? Toda a emoção do livro. É como você ia reduzindo essas possibilidades para chegar o mais perto possível. E isso significou fazer viagens internacionais, fazer uma grande pesquisa. Conta um pouco dessa preparação para falar, bom, deve ser por aqui agora. Primeiramente, a gente, para uma empreitada dessa, a gente teria que alugar um barco especial para isso, né, com posição dinâmica, 4 motores, fica em cima, aquele negócio todo. Um barco desse é de 200 a 300 mil reais por mês. Não tinha dinheiro para isso. Depois, em termos de o equipamento, o site scansonar, que é como uma ecosonografia que vai escaneando o fundo do mar. Esse aparelho é muito caro, novo. Então, começamos a procurar onde que íamos encontrar um aparelho desse. E descobrimos, meu filho viu através da internet e descobriu que nas Filipinas um navio achou, entende, o tesouro, venderam o navio e ficou só esse equipamento. Aí nós fomos atrás desse equipamento e aí nós perguntamos, era um americano, ele assim, perguntamos se estava funcionando. Ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu mando para a Fisher lá em Boston e eles vão fazer uma avaliação. Se estiver funcionando, vocês pagam, senão não, nada feito. E foi assim, aí a gente adquiriu esse equipamento com um terço do preço, um equipamento novo. E aí meu filho foi para Boston, primeiro numa piscina, depois num lago, aprender a manipular esse equipamento. Aí viemos para Santa Catarina, aí realmente formei uma equipe muito bacana, né, voluntários assim espetaculares que acreditaram, né, e aí fomos treinando para lá e para cá, né, primeiro numa barge, né, numa balsa que tinha ali em Canasvieiras, e aí, putz, achamos, apareceu, aí disse, pô, vamos para o alto mar. Alto mar é outra coisa, alto mar tem correntes marítimas fortes lá embaixo, e às vezes ficava preso, entende, o equipamento, meu Deus do céu, aí a gente puxava aquele equipamento, será que nós vamos perder? Tal? Muitas vezes a gente estava em 20 metros, daqui a pouco baixava, entende, tinha lá embaixo no fundo, e aí batia, aí teve um momento que o equipamento teve um problema, aí nós não temos grana para levar lá para Boston, aí conseguimos em Florianópolis uma pessoa para recuperar, então teve vários desafios. E nós achamos, depois de muito tempo, eu digo 2 anos no mar, né, toda sexta-feira, e numa oportunidade nós encontramos, estávamos vindo no domingo, né? Você não imagina no momento que entrava uma frente fria, tira equipamento, aí o mar. E outra coisa é você estar com um monitor na frente, né, e para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então as pessoas, alguns voluntários, não aguentavam, né? E tinham que dar comida lá para os peixes, né? Então, vomitavam, tá, aquele negócio todo. Então, todas essas dificuldades a gente passou. E numa oportunidade, voltando, num domingo à noite, a gente viu um barco cheio de equipamento. Aí, daqui a pouco, saiu de dentro do barco uma pessoa que era conhecida, foi aluno do Rafael Sperber, que foi o Rafael e o Antônio José tiveram desde o início, né? E aí ele disse, eu estou trabalhando numa empresa aqui, americana, que está aqui em Santo Antônio de Lisboa, mais ou menos uns 6, 7 quilômetros. E aí fomos lá. Quando eu cheguei lá, olha que coisa, como as energias vão fluindo. Quando eu cheguei lá, estava o Lindino. Ele disse, Wilfredo, o que está fazendo aqui? Antes de falar qualquer coisa, eu li o livro da Heloísa, do primeiro livro, Volta ao Mundo, e por isso que eu fiz oceanografia, senão eu ia dar a volta no mundo. E o Lindino foi para os Estados Unidos, fez doutorado na Holanda e tal, e estava trabalhando na empresa americana. E ele falou, olha, a empresa americana trabalhava Petrobras, Vale do Rio Doce, não. Vamos fazer a empresa aqui no Brasil, uma filial. E aí os sócios acharam interessante. E aí eu falei, olha, Lindino, você tem um magnetômetro de césio, né, que detecta metal, que é também um torpedozinho, mas detecta metal.
Ele disse, olha, está chegando no Rio de Janeiro, mas nós já estamos com um serviço, tá, Petrobras. Ele assim, você quer alugar equipamento muito caro, né? Eu digo, não, Lindina, eu quero que você participe do nosso projeto. Mas o que você vai dar em troca? Eu digo, se a gente achar, eu vou botar na t-shirt aqui o nome de vocês, tá? Coast Planning, né? E aí ele assim, eu vou falar com o meu sócio americano, e os sócios americanos toparam, cara. Você não imagina, Marcelo. Só que depois desse trabalho. Então, esse equipamento, não é só o equipamento, mas também as pessoas trabalhando nesse equipamento, né? E esse equipamento que foi, quando, não fugindo da tua pergunta, nós temos 4 milhas quadradas, né, para achar isso aí, era mais ou menos uns 7 quilômetros quadrados, né, mais ou menos, mas aí nós analisamos as correntes marítimas, então conseguimos, Heloísa e meu sogro, que americano, faleceu ano passado, conseguiu o plano de voo dos aviões, o avião que atacou e que resgatou, e depois o navio que resgatou os tripulantes, tá dizendo? Então nós tivemos essas informações. E o mais importante dessa informação é que era força 1. O que é força 1? Vento quase zero. Então, nós vimos que quando foram resgatados, ainda tem um pouco de óleo, entende? No momento do ataque. E aí nós tivemos nos Estados Unidos entrevistando dos 11 tripulantes do avião, tinha um vivo. Nós fomos lá entrevistar o Bill, fomos entrevistar ele. Então, foi uma sequência, né? E aí, claro, com o magnetômetro de Césio, nós fomos a posição que era posição de sextante, de bolha. Então, não era posição muito precisa, era graus e minutos, não tinha segundos, como tem hoje no GPS. E a posição onde foi resgatado os tripulantes, aqueles 7 que sobreviveram. Então, nós concentramos nessa área. E num momento que nós íamos até quase perto de Laguna, eles disseram, não, vamos recolher o equipamento, tal, o pessoal que aí vai mais rápido. Eu digo, não, deixa o equipamento aí, que esse equipamento dá para a gente navegar mais rápido. E foi nesse momento, um momento assim muito mágico, um momento de extrema alegria, depois de 2 anos, que a gente passou por um local e deu um magnetismo enorme, e a gente pensou que fosse inicialmente um navio. Aí começamos a ver quantas toneladas tinha lá embaixo de magnetismo, era de 600 a 900 toneladas. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos nosso site Scansonar, o mais velhinho lá. Aí dissemos, putz, vamos colocar ele dentro da água e vamos ver, entende, escanear lá no fundo qual é o tamanho dele, né? E se é um tubo de aço, se é um navio. E nós tínhamos a planta e aí a gente viu que realmente é 76 metros. Mas a gente não ficou contente. Aí eu liguei para o meu filho David lá em São Paulo, liguei para o Lindino, e assim, Lindino, você tem um site scan sonar com maior resolução? Ele disse, tem. Olha, estou indo para Itajaí. Ele está em Florianópolis? Está. Leva para Itajaí, fomos lá, pegamos, e aí passamos 18 vezes, e aí já viu os canhões e tal. Foi um momento muito, muito especial. Olha que sensacional. Mas antes de ir para, vamos dizer, para o grande finale, né, Wilfredo, que é a hora que vocês encontram, eu fiquei muito emocionado com algumas situações que são justamente da pesquisa, né, que tem lá o Museu do Submarino na Alemanha, que vocês visitaram. Uma das pessoas da equipe conseguiu conversar com o comandante do hidroavião americano que afundou o submarino, né? Que já estava, pelo que vocês contam, já não lembrava muita coisa, já estava muito velho. E o grande momento, né, dos vários momentos, como você citou agora, vocês foram conversar, e você foi pessoalmente conversar com William Bill Stoltz, né, de 88 anos, no Texas, que era o operador do radar desse hidroavião que abateu o submarino. E eu queria só contar um pouquinho dessa história, porque ela é muito bonita, né? Porque quando vocês falaram com ele inicialmente não queria conversar com vocês, né? Ele descartou. E o que aconteceu aí, Wilfredo? Bem, aí o Bill não queria, aí meu sogro, que é veterano de guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele na Air Force, daqueles B-70, de 4 motores, né? E ele estava muito lúcido também, meu sogro, e conversou com ele, com o Bill. Aí o Bill concordou, mas disse o seguinte, olha, a minha casa está muito bagunçada, eu gostaria que fosse essa entrevista no hotel.
Aí, conversando com o David, nosso filho cineasta, ele assim, puxa, no hotel é muito frio, tenta, né, pediu para o meu sogro para tentar falar com ele, para que fosse na casa dele. Aí ele assim, então tá bom, eu concordo, mas me dá 2 semanas para me arrumar minha casa. Aí ele morava sozinho no deserto, lá no Novo México, e numa casinha, a casa até que era boa, mas meio deserto. E aí, quando ele nos recebeu, tal, a casa estava muito bagunçada ainda, coitadinho. Aí ele pegou e aí o Todd, que é o cinegrafista que canadense, mas que hoje é residente em Florianópolis, e teve o tempo todo, porque o nosso documentário sai em março, e aí ele disse, olha, não fala do submarino ainda, deixa a gente arrumar a casa, tal. E foi nesse momento que ele contou toda a história. Ele foi, inclusive, Coast Guard, ele foi guarda-costa de Getúlio, né? E Roosevelt, quando estiveram lá, quando Roosevelt, o presidente americano, esteve lá, e ele falou, olha, eu tinha 19 anos, eu estava no radar, e eu vi um pontinho. Inicialmente eu pensei que fosse um barco de pesca. Aí pedi para o Roy, o piloto, Roy, sobe um pouquinho mais. Esse que você falou, que houve um contato com o pessoal da nossa equipe. Aí o Roy subiu e aí eles viram que era o submarino. E aí eles disseram, puxa vida, nós temos a estratégia, nós temos que atacar de uma maneira, porque é muito difícil, porque os submarinos têm metralhadoras, né? Então, para você dar um mergulho, e os americanos aprenderam muito, antes eram muito abatidos os aviões americanos que iam reto. Então, eles tinham que descer e ir assim, para um lado e para o outro, como o submarino também fazia zigue-zague para não ser atingido. E aí ele assim, na entrevista, assim, meu estômago foi para a boca, porque foi força G, né? Ele desceu avião de 165, 180 km por hora, mas tinha bomba, mas é de reconhecimento. Vê que esse avião tinha até cozinha dentro, para 11 pessoas. E aí foi força G e passou a 52 pés, que representa 15 metros. Foi uma coisa muito doida, né? E foi lá e jogou as 6 bombas, e o submarino, no momento, entende, bateu numa bomba. Bem, numa entrevista que teve depois que o comandante do submarino, Guggenberg, que viveu antes da guerra 7 anos em Nova York, para você ter uma ideia, ele falava muito bem inglês. E aí ele ficou muito na entrevista entre o comandante do avião, o comandante do submarino e o comandante do Barnegat, do navio que dava suporte. Entende? Nós tivemos todas essas informações, eram tudo secret, tudo segredo. A gente conseguiu no National Archive de todo esse material, foi uma pesquisa muito intensa. E aí ele falou, olha, perguntou muito espantado, vocês são ingleses? Não. Vocês são brasileiros? Não. Americanos? Ele ficou muito espantado, porque os americanos estavam tudo lá para o norte. E aí, nesse diálogo, ele falou assim para o comandante do submarino, do avião, disse, olha, você foi um homem de muita coragem para passar 15 metros. E você foi um homem de muita sorte, porque a minha metralhadora falhou naquele momento. Né? Então, e o Guggenberg abateu o maior porta-aviões da Segunda Guerra, o Arco Royal. Então, ele era um tripulante muito assim, famoso pela estratégia dele. Né? Bem, para vocês terem uma ideia, na Alemanha fazia, durante a guerra, a cada 3 a 4 dias, um submarino. Imagina, também os americanos faziam muitos aviões, né? Então era. E aí não tinha, morreram de 25 a 28 mil submarinistas, né? E aí já não tinha. E aí que nós encontramos esse. Nós ficamos procurando, Marcelo, para ver se achava, né, pessoas, comandantes submarinos. Inclusive, entrevistamos a esposa de um dos sobreviventes, e essa me tocou muito, essa história, porque ela falando, olha, eu tinha 13 anos e levava leite lá na casa do meu marido. Ele tinha 16 anos. Só naquela época a gente era mais os olhos, mas o meu coração já estava dentro dele e tal. E ele foi para a guerra. E o Nish, amigo dele, também foi. Bem, eles foram para o mesmo submarino e ficava a cama quente, aquela que um ficava de vigia, o outro dormia na mesma cama. Imagina, né? 53 pessoas dentro do submarino, somente um banheiro. E aí ela contou que no momento do ataque, o marido dela, o Blazer, estava lá, ele era operador de torpedo, estava lá na proa.
E o amigo dele, o Nisha, estava lá em cima. E quando o Nisha escutou o barulho do avião, gritou na Blaze, Blaze. Ele saiu correndo, subiu 7 metros de escada e pum! E a bomba estourou. Não é que os dois sobreviveram? Que coisa louca, né? Uma coisa assim muito, sei lá, uma coisa... Ele podia não ter escutado, disse, deixa o cara estar gritando lá, eu vou ficar por aqui. Mas foi uma coisa muito... Então tem isso no livro, tem essas entrevistas, tem a procura de coisas, de pessoas, né? Como o próprio um comandante do submarino, que eu nem sabia. Eu estava lá em Florianópolis, aí uma pessoa disse, olha, Wilfredo, eu tenho um amigo, o Wolf, que mora em Curitiba, ele é casado com uma curitibana, e o pai dele foi comandante submarino. A primeira coisa que eu perguntei, está vivo? Sim, está vivo. E aí falamos com ele, primeiro o Antônio Sadel falou com ele, depois eu falei no telefone, ele disse, eu vou falar com meu pai, porque meu pai não quer mais falar em nazismo e tal. Inclusive, todos os jornalistas falam muito, né? No mundo inteiro se fala submarino alemão, no Brasil se fala submarinos nazistas. Aí eu falei, o nazismo era um partido político que muitos alemães não estavam coisa, né? Era a mesma coisa que no russo, um submarino comunista, não é um submarino russo, né? Então, aí eu falei, olha, nós não vamos falar nada do nazismo, pelo contrário, vamos falar da vida dele, do que... E ele veio da Alemanha e veio para Santa Catarina, era um homem de negócio na Alemanha e tal, e ele ficou um dia inteiro. E ele era velejador, ele saía ainda com quase 90 e poucos anos, saía de Munique e a Porto Grimmon, na França, para velejar. Olha a coincidência. Uau. Aí ele veio, aí a gente começou a velejar, foi uma coisa muito legal. E, Wilfredo, você trata no livro também, né, desse seu lado alemão da família, né, que isso também, de certa forma, motivou você a ir atrás dessa história. Conta um pouquinho, né? Tem uma história bonita do seu pai aí no futebol também. Conta um pouquinho dessa história. O meu pai, ele veio depois da Primeira Guerra. Eles sofreram muito, a minha família. Meu pai era o mais velho, tinha 16 anos. Então, eles ficavam nos porões lá e ele tinha que cortar a carne de cavalo e um pedacinho para cada um, porque eles estavam morrendo de fome lá. E meu avô era professor de matemática, né? Meu avô era assim, falava francês, falava vários idiomas. E meu avô viu que ficar na Alemanha, ele dizia assim para o meu pai, eu não tenho filhos para a Segunda Guerra, veja só, depois da Primeira. E aí ele pegou e vieram para Santa Catarina, até São Francisco do Sul, depois vieram a Blumenau, pegavam um vapor que subia de Itajaí até Blumenau, para Itajaí. Depois subiram perto de Rio do Sul, num lugar chamado Mosquito, hoje é Agrolândia. Mas, e aí eles começaram a vida, e ele gostava muito de futebol. E aí meu pai saiu de lá, e aí jogou num timezinho pequeno lá de Rio do Sul, depois jogou no Avaí. E meu pai era muito bom de ponta esquerda, né? Ele tinha um chute muito forte. Foi naquela época tinha seleções na catarinense, seleções do Paraná, tal, e jogava entre eles. E meu pai foi convocado. Inclusive durante a Segunda Guerra, entende? Queriam prender meu pai, porque era alemão, mas aí ele já estava naturalizado. Aí eles disseram, não, o Chiro não, domingo ele tem que jogar. Tal. Vamos desfalcar o time. Vai desfalcar o time. Então, foi assim, né? E aí eu cresci, nasci em Florianópolis, cresci em Blumenau, depois fiz faculdade lá de economia em Florianópolis, e aí saí para o mundo aí a navegar com a minha família. E uma pergunta, por que o livro, né? A gente está falando aqui do Em Busca do Submarino U-513, que demorou 10 anos para ser escrito, Wilfredo? É uma história, como eu falei, que terminou em 2011, né? E aí várias reportagens, você apareceu no Jornal Nacional, no Fantástico, em todos. Né? Eles falam assim, bom, agora vem o livro e o documentário. Por que você esperou 10 anos? Olha, foi uma coisa muito louca, porque depois que nós achamos, né, 2011, eu disse, pô, um dia eu pretendo fazer um livro e tal, mas eu não encontrava tempo, porque nós estávamos fazendo um barco, novo barco, tá dizendo? Nesse momento também achamos submarino aí, fazendo o barco, a Expedição Oriente, quando nós fomos para a China, para o Japão, as coisas começaram a eu não ter tempo. Você sabe, você como escritor, sabe que você precisa se isolar para lembrar das coisas. E foi agora que aconteceu, antes aí,
pandemia, fomos para as Falklands, Malvinas, e até South Georgia depois, e realmente deu a pandemia, e todos os portos estavam fechados. Então, eu fiquei com meu filho e a minha nora lá nas Falklands, navegando pelo West Falklands e tal, durante 3 meses, meio, quase 4 meses. E aí me deu tempo, Marcelo, me deu tempo de eu ler todos os e-mails desde 2000, né, todo, rever tudo, ir anotando as coisas importantes. Depois enviei e-mails para o Rafael Sperber, para o Lindino, para o Tadeu, para o Zadel. Vem cá, olha, eu me lembro disso, foi assim, assim, é assim mesmo. Aí eles foram me dizendo, não, um dizia uma coisa, outro dizia, e aí a gente... Então, eu fui evoluindo no livro e vim com o livro praticamente escrito. Aí o Gui, o Guilherme, é o roteirista da National Geographic, de vários... um cara muito bom, e ele fez o roteiro do U-513, que está pronto, o nosso filme, que nós vamos, em março, vai estar, o filme documentário. E ele chegou para o meu filho, o David, cineasta, ele disse, olha, David, eu gostaria muito de ser o colaborador desse livro, porque eu me envolvi muito no documentário, tudo isso. Eu digo, puxa vida, seria uma aliança muito boa, principalmente os fatos históricos, que o Gui conhece muito, mas muito. E aí eu aceitei, e foi muito interessante, que eu passei todos os meus manuscritos para ele, e aí nós íamos conversando. E aí você vê no livro que uma parte é meia verde e tal, outra, né, para separar bem o lado histórico, né? E aí fomos pesquisando mais ainda, né? Aí surgiu várias pesquisas, inclusive do 513, antes de ser afundado, onde que ele foi, lá para o Canadá, né? Bateu no navio, entende? Amassou, vamos dizer, a vela que nós chamamos lá, os problemas que no Orient da França, que era a base de submarinos alemães, o problema que dava, não sabe se foi sabotagem ou não, que chegava, dava problema, ele tem que voltar, depois acharam que era um problema de tinta, entende? Que a tinta não secava dos tanques de combustível. Então, a gente pesquisou tudo isso aí. A gente leu muito, pesquisou muito. Você lê o livro, né, Marcelo? E você vê a pesquisa intensa que nós fizemos, e a gente tinha que botar nisso, num livro, porque se você trabalha muito só com a pesquisa, tal, ele fica chato, fica boring. Você tem que ter fluência no livro, né? As partes, vamos dizer, emocionantes, no momento que nós achamos, a vibração. Eu tentei colocar isso, agora eu sou suspeita a falar, você é que tem que falar. Não, e eu comentei com você um pouquinho antes da gente começar a gravação da entrevista que é um tremendo livro-reportagem, né? Porque você vai contando todo esse trajeto para encontrar os personagens e a gente fica torcendo, né, a cada personagem que você encontra e de fato você conta muito bem a história, né? Você vai dando a emoção aos poucos. A parte histórica está espetacular. Né, a descrição do submarino, muito bem ilustrado também, muito bem ilustrado. A mesma imagem do ataque do hidroavião ao submarino é de arrepiar. O momento em que você mostra, né, o que vocês enxergavam do submarino e como era o submarino é lindo demais. O Guilherme Stockler é um tremendo roteirista, como você falou. Então, o livro tem tudo, né? Tem emoção, tem o lado histórico, tem o jornalismo. Para quem gosta de Segunda Guerra Mundial, tem muita gente que é apaixonada pelo tema, vai achar o máximo. Agora, eu me pergunto, né? Porque depois de 10 anos, quando você foi escrever, e aí eu vou voltar para aquele momento do encontramos, né? Vocês estavam lá, ou não é ou não é? Mas o momento do encontramos. Como é que você conseguiu resgatar a emoção daquele momento? Que fala, depois de 10 anos, você fala, 10 anos depois, já nem lembro mais como é que foi. Né? Como é que, nesse momento de escrever, Vilfredo, você trouxe de volta aquele sentimento? Ô Marcelo, eu te digo uma coisa, quando a gente vive os momentos na vida, e momentos fortes, você não esquece jamais, pode ter certeza. Isso foi na primeira volta ao mundo, na segunda, na terceira. Eu conto, inclusive, porque eu vivi esses momentos, né? Eu vivi intensamente as dificuldades, tal. Aquilo não,
você esquece alguns detalhes, mas aí você vai indo, lendo, puxa, mas aconteceu isso. Mas aquele momento de emoção você não esquece jamais. Eu jamais vou esquecer do momento, aquele momento que nós achamos, que você... É uma coisa muito louca. Inclusive, quando o Tadeu estava, que é o oceanógrafo, e a esposa dele também é oceanógrafa, e ele estava muito cansado, era de madrugada, e estava lá cansado. E aí a esposa disse, não, eu te substituo, e o Rafael também, eu te substituo. E aí o Tadeu, não, deixa eu ficar aqui. Nesse momento, entende? Ele, pá, aparece aquele magnetismo. Aí imediatamente pararam o barco, eu estava descansando, era meu turno de descanso, saí correndo e tal. Eles assim, nossa, tem uma coisa muito louca aqui embaixo. Tal. E aí a gente depois botar o site descansonar. A gente só fomos comer alguma coisa, nem jantamos nada, fomos comer no outro dia de manhã. E isso aconteceu com o Rafael. O Rafael estava fazendo, entende, uma comida, e o Rafael, ele tem um lado espiritual muito forte, e ele assim, eu vou contar para vocês, porque isso eu não queria contar, mas eu vou ter que contar. Quando eu estava fazendo a comida, eu vi um vulto, e eu vi um alemão, e o alemão disse, põe cerveja nessa comida. Aí ele pegou e botou. E quando o Orlando, que estava na roda de Eleme, que eu substituí, o Orlando França, chegou, Rafael, o que tu estás branco, homem? O que eu... Não sei, eu vi o alemão disquete para botar cerveja. O que você fez? Claro que eu coloquei cerveja. Então, são esses momentos, entende? Que os momentos difíceis, né? E a gente filmou também tudo isso, os momentos difíceis não é fácil. Tinha pessoas que tinham que dormir lá fora, porque não conseguia dormir dentro, porque balançava muito. Tinha que analisar a meteorologia. Olha, deu um tempo bom, vamos dizer, 2 dias ou sem onda, e vamos para o mar. Né? E tinha que economizar, porque nós tínhamos recursos muito, muito contados. E aí surgiu, quando a gente não tinha equipamento, né? Assim, um robozinho para ir lá embaixo. E aí eu fui lá na Fugro, né? Uma empresa holandesa, e eu falei com a presidenta, eles têm naquela época 5 navios de pesquisa para a Petrobras, era uma coisa assim. E aí eu perguntei assim, olha, a Petrobras se aceitar, é um dia só, nós colocamos o barco em cima, vamos lá e filmamos tal, e eu não consegui. Também era $180 mil por dia, para você ter uma ideia, uma operação dessa. Então era um dia, mas era muito dinheiro. Aí ela gostou tanto da gente e disse, não, eu dou o equipamento, né, e dou os operadores, vocês acham um barco. Aí nós tinha o defenso da Sardinha, que os barcos de pesca param 3 meses. Aí o Anacleto, o armador, disse, olha, Wilfredo, me dá R$2 mil para o diesel e R$600 para cada tripulante, e a gente vai... E aí a gente formou, parecia colocamos lona em cima, aí porque vinha carretéis, porque o robozinho, né, tem um carretel, imagina, né, vai lá para baixo, e aí as pessoas... Aí botamos colchões, e eu disse, não, o Aissô, que sempre foi o nosso veleiro, que a gente está reformando agora, tem que ir junto. É a primeira vez que eu ancorei a 130 metros de profundidade. Normalmente você tem que dar 4 vezes a profundidade, né, de âncora. Então eu tinha 400 metros de âncora, de cabo, né? Então, para tirar, tal, aquele negócio todo. E aí a gente foi. Esse foi um momento muito emocionante, que eles jogam assim um concreto, né, como guia, né, um triângulo, e aí ele vai lá 100 quilos, vai lá para baixo. E aí tem um cabo, e é o umbilical, né? É onde que você desce com o Rob, né? Que é o robozinho, e você tem 30 metros em redor. A primeira vez foi lá para baixo, putz, não a chama. A gente diz, não, mas ele está aqui embaixo. Tal. Aí a gente tinha que pegar, porque barco de pesca não tem posição dinâmica, 4 motores, para ficar parado. Então ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. Essas dificuldades, você não imagina. Aí tiramos, mas tirar com guincho, com tudo, é muito, muito. Né? Levamos algumas horas, tiramos, colocamos novamente, baixamos lá aquele cubo de concreto, e aí fomos para um lado e nada. Quando nós vamos para o outro lado, a gente vê aquele monstro, né, na frente. Eu digo, meu Deus do céu, foi esse momento.
depois de tanta dedicação, de tanto trabalho da equipe toda, a gente achou foi um momento assim muito especial. Agora, Wilfredo, eu percebi ali que todo mundo já estava meio que achando que era mesmo, né? Falando, é 99%. Você foi o último ali a cravar. Todo mundo estava esperando você falar, não, é mesmo, né? Você ia que dar o 100%. Você estava com medo de falar, não, e depois não era, né? Você demorou para falar, não, é o submarino mesmo, não foi? Na primeira vez com Saia Descansonar, a gente viu, passamos 18 vezes. Eu fiquei quase 8 a 10 horas na roda de leme. E aí o David, nosso filho, ele assim, puxa vida, o capitão, ele me chama de capitão, né? Capitão, vamos passar mais uma vez. Nós precisamos ter muita certeza. Não é simplesmente, nós chamamos, e depois, é a credibilidade, vamos passar, não custa passar. E passamos 18 vezes, aí nós vimos, aí já vamos dizer, analisamos o canhão, né, onde que ficava o hélice, onde que nós tínhamos a planta. Então a gente foi identificando e junto com as imagens nós já fomos traçando isso aqui é isso. E aí, claro, quando nós chegamos a Itajaí, fizemos uma coletiva com a imprensa e tal, e aí saiu para o mundo inteiro, né? Foi o submarino mais longe da Alemanha, para ter uma ideia. Nunca foi achado um submarino na costa brasileira. E, como eu falei no início, e com um veleiro. Isso nunca aconteceu na história do mundo, na busca de um submarino. Né? Bom, aí vamos perguntar, por que, já que vocês encontraram o submarino, já sabem onde eles estão, por que os mergulhadores não foram lá para chegar mais perto do submarino, abrir, né, ver o que tinha acontecido? O que vem depois, Wilfredo? Olha, a gente tentou. Normalmente, numa operação dessa, você tem que pedir pesquisa, demorou muito para ser analisada através da Marinha. A Marinha tem todo um problema de Segunda Guerra, tal, com a Alemanha, aquele negócio, e dificultou um pouco, mas eles deram a licença para pesquisa. Nós não podíamos entrar para exploração. Quando nós achamos, nós pedimos a exploração. Demorou também quase um ano, e veio negativo. Negativa dizendo que era um túmulo de guerra, que não podia, entende, explorar. A Alemanha, eles fizeram consulta, a Alemanha também não gostaria que isso levasse à tona novamente e tal. Mas da Alemanha não tinha nada oficial, só suposições, né? Que nunca vi nada da Alemanha, olha, oficialmente que não pode. Porque, na realidade, esse submarino, hoje, se você analisar as leis internacionais, nós temos 200 milhas econômicas, né, em termos de petróleo, diamante, pesca e tal. E nós temos também poder total de 23 milhas. Esse submarino está a 65 milhas. Esse submarino é da Alemanha, ou de quem achou. Também tem isso. E aí o IFAM, entende? A Marinha consultou o IFAM disse que não podia ser explorado da maneira como nós estávamos querendo, e a gente até detalhou, nós tínhamos, entende, um arqueólogo marinho conosco, com experiência e tal, dizendo que era um sítio arqueológico que nós não podíamos mexer. Então, aí eu entrei e disse, puxa vida, se é um túmulo de guerra, Hiroshima, Nagasaki não podia ser habitado. Várias cidades alemãs que morreram. Nos Estados Unidos, vários U-503 foram lá, entende? Não tem problema. A gente iria fazer, entende, uma homenagem, entende, para as pessoas. Inclusive, nas entrevistas que nós fizemos lá na Alemanha, eles próprios disseram, puxa vida, se vocês fossem lá, entende, resgatasse a medalha de cada um, porque tem gente morta lá, mas para dar para a família, né? Você viu esse submarino na Argentina que explodiu. A família queria alguma coisa, tal, e ele realmente explodiu sem condições nenhuma, mas nós poderíamos fazer isso. Eu vejo ainda uma possibilidade. Eu acho que a Marinha tem condições de analisar bem, o governo. Nós não queremos fazer apologia, entende, de nazismo, nada disso. Pelo contrário, nós queremos mostrar que a guerra é muito ruim, que a guerra morreu muita gente, e é isso que a gente quer. Mas é um lado histórico muito importante. Então,
eu acho que ainda há possibilidade disso, entende? A gente ir lá, nós podemos fazer 2 mergulhos, mergulho saturado, que entra na câmara de descompressão, vai lá embaixo, pode ficar, é o mais seguro, um pouquinho mais caro, e um mergulho, entende, com rebreather, né, que hoje já mergulha a 200 metros, né, com equipe especializada, não é qualquer uma equipe especializada. Nós já tínhamos, já com 2 equipes, que era um pessoal, 2 equipes, não, uma equipe especialistas do Rio, São Paulo, professores, então a gente já tinha tudo isso. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu, entende, essa licença, mas eu acho que a Marinha vai analisar com muito. Eu sempre tenho um relacionamento com a Marinha muito, muito bom, a família China, desde o início. Agora mesmo, quando nós tivemos nosso projeto, Vozes do Oceano, estivemos no Rio de Janeiro, em Salvador, e mesmo aqui em Recife, e realmente a Marinha, eu tenho certeza, explicando direitinho, né, eu acho que terá a possibilidade de a gente fazer, inclusive, uma filmagem bacana. Né? Imagine se a gente conseguir, né, um patrocinador e trazer um submarinozinho desse de 3 lugares, né, e ter o pessoal navegando e a gente filmando tudo, isso seria demais, entende? Tem lá aquela máquina Enigma lá dentro, né, que tem muitas coisas interessantes que a gente podia ainda, entende, para o público brasileiro e mundial a gente mostrar. Né? Tirá-la do fundo é uma coisa impossível, Wilfredo? Marcelo, é uma operação muito cara, tá? É uma operação muito cara. E é uma operação onde você tem que tirar ele. Isso já houve com o 534. Eles tiraram lá da Dinamarca, cortaram em 3, levaram para Londres. Marcelo, tem 3 somente. Tem o em Chicago, tá? Tem o 500, agora me esqueci de Chicago. Tem o 534 lá na Inglaterra, e tem em Kiel, onde que eu visitei, tal, que até parece uma fotografia muito interessante, né, que eu pareço bem pequenininho. Então, tem 3, e um submarino mais moderno que não teve operação nenhuma, mas está na Alemanha. Então, na realidade, tem 4 no mundo. E essa operação, quando ele tirar ele de dentro da água, você tem que colocar água nele, entende, por alguns tempo, meses, entende, jogando água por causa da oxidação, porque ele está lá sem oxigênio, ele está inteiraço, cara, está inteiraço, e tem, claro, o rombo ali dele, mas ele pode ser com flutuadores, você trazer ele, entende, fazer essa operação no mais raso, tal. Há condições, sim, mas é muito, muito caro. Então, eu vejo 2 coisas, né? Ou deixar ele lá, ou até uma operação com tipo airbag, trazer ele mais perto da costa e ser um grande, para as operadoras de mergulho lá de Santa Catarina, seria uma grande coisa. Mas tem sempre aquela vai dizendo, não, é um túmulo de guerra e tal, mas tem esses 2 lados, tá? Ou deixar ele lá quietinho, ou fazer algo diferente, histórico, e isso eu não sei. Agora a gente está numa expedição, quem sabe? E, Wilfredo, a localização exata agora, que só você tem, é um segredo, você não pode compartilhar isso para que alguém Não, não vá lá mexer, então? não, esse que é o problema, né? Eu acho que o segredo, entre aspas, porque todos que tiveram conosco assinaram um contrato de confidencialidade. Mas contrato de confidencialidade, você sabe, Marcelo, como que é. Então, eu já ouvi falar que o pessoal conseguiu, entende, a localização para ir pescar lá, porque ele está lá. Quando nós chegamos com o Rob lá, né, com o robozinho, tinha um cherne, né, um peixe grande lá, entende, saindo lá de bar, dentro do submarino. Então, eu não sei se é certo ou não. Também pode ser, Marcelo, a gente nunca sabe. Ele está a 65 milhas, e vocês sabem que tem os caçadores de tesouros aí, até estrangeiros. Se um desse cara, entende, pega a posição, ele vai lá e tira, nem o governo brasileiro vai saber, ninguém vai saber, entende? Por isso que eu acho que
deveria analisar esse ponto. O mais difícil, Marcelo, foi a gente achar. Puta, mas agora de achar e não poder lá, entende? E explorar ele com todas as condições de exploração. Olha, vamos fazer uma homenagem para a pessoa, como Jane Cameron fez no Bismarck, né? Foi lá, levou até alemães junto, tal, foi lá, resgatou as medalhinhas, e o Bismarck tinha 2.000 e poucas pessoas, né, mortas, né, lá dentro do navio, mas só que estava em águas internacionais, e esse também, 65 milhas, é polêmico de um lado, mas eu acho que é histórico do outro, e a gente vê vários exemplos no mundo, né, que se fosse o nosso, o único, tudo bem. Mas quantos submarinos alemães já foram explorados nos Estados Unidos, na Dinamarca, em várias partes do mundo, tiraram, puxaram, coisa. Tinha gente morta, alguns deles, entende, que foram explorados. Então, aí eu acho que futuramente, sei lá, eu acho que até poderia, por ser histórico, entende? Quem sabe um dia a Marinha diz, vamos abraçar isso junto, vamos fazer coisa bonita e tal, e dar um apoio e estar junto com ele. E não... E aí, aí, Marcelo, a gente vai saber se já teve gente lá ou não, né? Sim, com certeza. E esse projeto novo, Wilfredo, é o Voz dos Oceanos, vocês estão iniciando agora, né? São 37 anos navegando e agora com um projeto novo. Como é que é o Voz dos Oceanos? Marcelo, o seguinte, nós fazem 100 dias já que nós estamos saindo dia 29 de agosto, lá de Balneário Camboriú. O que aconteceu, Marcelo? Na última expedição foi uma coisa assim impressionante. Nós fizemos, só para ter uma ideia de volume de imagens, que nós fizemos 70 teras de imagem em 2 anos e meio e 130 mil fotos. E nós passamos por uma ilha muito deserta entre a Austrália e o Japão, tá? Entre Papua Nova Guiné e o Japão, e estava a ilha lá sem ninguém, e normalmente não se ancora, mas o tempo estava muito bom. Nós ancoramos, e aí começamos, e depois, vamos lá ver a ilha, vamos lá, tá? Quando chegamos lá, ficamos apavorados, completamente cheia de plástico. E aí eu fiz um vídeo sem impulsionar no Facebook há 7 anos atrás, viralizou, em 2 semanas, 2 milhões de pessoas estiveram vendo aquelas imagens que eu digo, meu Deus do céu, olha o que estão fazendo com os oceanos. Daquele dia em diante, nós dissemos, puxa vida, nossas viagens sempre foi histórica, né? Viagem na Rota de Magalhães, dos chineses, fomos uma viagem para o futuro. Nós temos que, o mar hoje está pedindo fôlego, são quase 8 a 10 milhões de toneladas todos os anos jogados de plástico nos oceanos. E as pessoas pensam que as cidades litorâneas, não, 60% do plástico vem dos rios. E o que está acontecendo, Marcelo? A gente fala, é muito importante para a sustentabilidade do planeta, as florestas tropicais, a floresta amazônica. A floresta amazônica representa 13%. Todas as florestas tropicais, junto com a Amazônia, 34% do oxigênio que nós respiramos. Puxa vida, os oceanos é 60%. E a fotossíntese, como que faz na floresta? Né? Através das algas, capta o gás carbônico e faz a fotossíntese e emite o oxigênio que nós respiramos. E esse processo já está com problemas. Eu já vi, entende, fitoplâncton com fotografia microscópica cheio de plástico. E pior, Marcelo, os peixes estão comendo esse plástico e nós estamos comendo peixe. Então, repito, nós não somos alarmistas, mas nós estamos vendo que temos que fazer alguma coisa. E esse é o objetivo do Voz do Oceano. Nós temos 4 pilares. De comunicação. Né? A família Schirmer é contadora de história. Vocês, através nesses 37 anos no mar, e a gente vai filmando e tal, então nós queremos tentar, entende, que o público saiba o que está representando isso, né, e divulgar com formadores de opinião, né, com pessoas assim que nós estamos recebendo, cientistas, influenciadores dentro do barco, né, que nem nós tivemos com o Ítalo, que o Ítalo teve aqui, né, o campeão olímpico, falando, ele deu uma mensagem muito bacana. Nós tivemos no Rio de Janeiro, Cristo Redentor, 2 dias antes de fazer 90 anos, ficou todo azul e com imagens de saco de lixo, convencer, né, lá
para colocar isso, mas os padres viram realmente, o padre que coordena, viu que é uma coisa muito forte, muito, muito necessária. E nós estamos vendo, Marcelo, desses 100 dias, muitas coisas boas, mas também muitos desafios, né? Então, tem cooperativas trabalhando, e é isso que nós estamos fazendo. Ou seja, aqui mesmo em Recife, puxa vida, nós já tivemos pessoal de TI, pessoal de favela. Ontem nós tivemos aí na Ilha de Deus, né, um pessoal que está trabalhando, né, separando o lixo, com o Olodum lá, assinamos um protocolo lá na Bahia. Então é isso, Marcelo, é um projeto, nós somos embaixadores da ONU no Meio Ambiente, como a Gisele Bündchen, como o Jack Johnson, aquele cantor havaiano, e quando chegarmos o roteiro daqui, a gente vai a Fernando Noronha, depois nós vamos para o Caribe, para os Estados Unidos, e vamos estar lá em Nova York. Nós queremos nos encontrar com o secretário-geral, com pessoas influentes, para mostrar que nós somos brasileiros, entende? Nós estamos também olhando do outro lado, né? Tem a floresta amazônica, tem tudo isso. A gente, claro, está preocupado, mas a gente está muito preocupado também do nosso lindo Oceano Azul. E quem quiser acompanhar, então, agora, essa nova expedição, né, A Voz dos Oceanos, vai ter um site especial. Como é que as pessoas acompanham, Wilfredo? Isso no Instagram, nós temos na Facebook, todo, Voz dos Oceanos, é só clicar lá, o Voice of the Ocean, pode clicar e vai encontrar e vai acompanhar. E digo uma coisa, Marcelo, não somos só a família Schirmer, Voz dos Oceanos. Você, Marcelo, todos esses que estão me ouvindo, esses são as Vozes dos Oceanos. E a gente está vendo uma coisa muito bonita, Marcelo. As crianças estão ensinando os pais, por incrível que pareça. E o grande problema nosso é aquele plástico de uso único, a talher, pratinho. Né? Nós tivemos na Palafita, lá em Santos, 15 a 20 mil pessoas que moram, né? Os mangues, aquilo é tudo jogado, e tudo vai para o mar, né? Nós tivemos a Ilha Grande do lado de fora, que tem Parmaioca, tá tendo dois lugares bem pequenininhos. Nós, com a Brigada Mirim e mais a unidade de conservação, nós estávamos em 17 pessoas. Em 3 horas, nós recolhemos 250 quilos de plástico, para você ter uma ideia. Então, o plástico vai flutuando e vai se deteriorando, então tem um microplástico. Nós tivemos na Ilha Anchieta, e temos essa parte móvel do barco, a retranca, que nós chamamos, nós baixamos as velas e colocamos ela toda aberta e com 2 cabos, que é uma boca de arraia que nós chamamos, e uma rede bem fininha. Quando você olhava, a Ilha da Anchieta é um parque, você não pode pescar, não pode nada, a água é limpa, você vê limpa. Em 30 minutos, Marcelo, nós tiramos, você que não imagina o quanto de microplástico que você não vê, tá entendendo? Que você não vê, mas os peixes estão comendo. Há 5 anos atrás, 11 baleias cachalotes foram parar na praia da Alemanha, foram abrir o estômago, é tudo plástico, tá entendendo? Tem a rede até de 3 metros. Então, esse plástico... Então, tem também coisa, esperança, tem coisas bacanas. Eu encontrei lá em Barra Velha uma ONG local, né, a local, né, ela entre Santa Catarina e Paraná. Em 2 anos, eles recolheram só das praias 82 toneladas. E o pessoal já pega esse plástico, já separa, já vai para a indústria, aquela economia circular, e já vai, vamos dizer, circulando isso. Né? E isso é muito importante. Outra coisa muito bacana que eles fizeram com a cooperativa de pescadores, olha, quando o pescador vem, quase não tem peixe, aquele que recolher mais plástico ganha uma cesta básica. Tá dizendo? Então, são ações muito bacanas. No Farol da Barra, o pessoal... eles nem são ONG, eu falei para ele, puxa vida, se organizem, eles fizeram lá, mas eram empresários, eram advogados, tudo, e eles se reúnem e mergulham lá no Farol da Barra e sempre tirando, era lata de cerveja, era lixo, aquele negócio, eles conseguiram, junto com a Marinha, fazer uma área de sustentabilidade, onde você não pode mais jogar ali, está entendendo? E agora eles, puxa vida, vamos fazer isso em várias partes do Brasil. Então, eu estou vendo que está existindo coisas boas. Essa é a esperança, tá, Marcelo? Parabéns, grande projeto. E o livro, como é que as pessoas encontram o livro, Wilfredo? Olha, esse livro, ele é subsidiado e no Amazon, né, pode ser comprado.
E um livro desse você vê que ele está sendo vendido por R$ 30, tá? Então, no Amazon já pode ser comprado, né? E é por aí. E o livro tem 300 e poucas páginas, capa dura tal, e o pessoal aqui mesmo, em Recife, quando eu fiz o lançamento aqui, é impressionante. O pessoal queria... Eu fiquei, depois de uma palestra, que como... falando disso, como eu falei, estou falando aqui para você não imagina, eu tive que assinar, a caneta acabou a tinta, meu braço já estava doendo, tá, por mais de 200 e poucos livros. Bom, e essa entrevista, como o Vilfredo comentou, está sendo feita diretamente de Recife, né? Ele está em Recife. E há 37 anos, em 1984, quando a família Schurman, né? Eu não consigo falar o Schurman direitinho igual você, mas eu tento. Quando eles partiram para a primeira volta ao mundo, eles passaram o primeiro Natal e o primeiro Ano Novo, né, dessa grande aventura em Recife. Eles estavam ancorados no Cabanga Yacht Club Pernambuco, né, onde eles estão agora. Então, queria, como a gente está fazendo um especial de Natal, né, e para a gente o melhor presente foi ter você no programa, Vilfredo, é um presente grande mesmo, me emociona muito ter você aqui. Eu queria que você relembrasse de algum Natal especial dessas voltas ao mundo que vocês deram. Um grande Natal. Olha, aqui em Recife foi um grande Natal, inclusive um amigo meu, Sérgio Cano, foi para o telhado e com o extintor de incêndio, os meninos, parecia neve e tal, os meninos, olha, Papai Noel existe ainda, quando os meninos eram pequenos e tal. Mas um Natal muito especial também, nós estávamos na Nova Zelândia, nós somos católicos e queríamos ir para uma igreja e para escutar tal, e lá na Nova Zelândia dão carona, né? Não tínhamos, naquela oportunidade, não tinha, logo que chegamos lá, não alugamos carro, aí não tínhamos alugado, e aí uma senhora parou, né? Para onde vocês vão? Nós vamos para a igreja. Ela assim, e qual é a religião? Eu disse, não, nós somos católicos. Não tem problema nenhum, eu vou levar vocês das 8 às 10 horas anglicana e das 10 ao meio-dia católica, a mesma igreja. Então, aí mostra uma coisa muito especial, né? A gente visitou muitos lugares, religiões diferentes, mas as pessoas que é o mais importante. Eu acho que isso foi tudo, para nós, uma coisa que ficou muito forte. Viu? Que lindo. Então, essa fica sendo a nossa mensagem de Natal aqui também, né? Da coisa da união, né? O Vilfredo é um especialista porque foi passando esse espírito brasileiro por todos os lugares que ele visitou, que ele conheceu. Hoje a gente está falando da pandemia, né, Vilfredo, da coisa de trabalhar à distância, estudar à distância, né? Isso é uma coisa que você já vem fazendo desde 1984, né? Você mostrou que era possível a gente conectado tá presente em todos os lugares, né? Eu acho que você é uma pessoa à frente do nosso tempo, né? Isso foi um momento, assim, a gente se preparou 10 anos antes de sair, né? Nosso filho tinha 7, 10 e 15 anos, e aí eu sou economista, eu dava aula de matemática, mas a Heloísa é pedagoga, então ela tem a facilidade, né, da pedagogia. Eu tive que ir na escola das crianças no final de semana, aprender, vamos dizer, a didática, né, como ensinar e tal. E a gente era para ficar 2, 3 anos, e ficamos 1 ano na Costa Brasileira e mudou a nossa vida, né? E realmente são coisas na vida impressionantes. 4 meses antes eu recebi uma oferta para ser presidente de um banco, eu disse que eu tinha um projeto de vida, e as pessoas não podiam entender, disse, não, Fredo, ninguém perde essa oportunidade. E eu conversar com a Heloísa, eu estou jogando mais lenha na fogueira desse projeto de vida. Então, quando você quer uma coisa e tem perseverança, vão ter muitas tempestades. Eu acho que isso é uma lição para todos nós. Vão ter muitas tempestades, inclusive para ver se você tem perseverança ou não. É como no mar, né? Você está navegando e daqui a pouco vem uma tempestade, você não pode gritar, não pode. Você tem que enfrentar ela. Mas depois você vai ficar muito mais forte, entende? Depois de passar por essa tempestade. Então é assim, é a vida, você vai aprendendo,
Aqui sempre as pessoas, agora pô, você tem 37 anos no mar, você conhece tudo. Eu estou aprendendo todo dia, Marcelo. Todos os dias a gente aprende. Isso é muito importante, né? Porque hoje você tem toda a facilidade, previsão de tempo, GPS, mas o mar não mudou. Então as pessoas têm que ter cuidado. E de vez em quando a gente vê uns acidentes, mas é por imprudência realmente, porque a informação existe, né? E sempre é aquilo. Hoje, Marcelo, é impressionante. Hoje você tem uma previsão meteorológica de 4 dias, 100%. Digo para você, 100%. Claro, nós pegamos de vários, pegamos francesa, pegamos coisa, mas você tem 100%. E de 8 dias, 80%. Então, você hoje navega, entende, com segurança. Bem, quando vem uma tempestade, você já sabe que ela vem, então diminui a área vélica, né? Vai preparando o barco para isso, o que você vai fazer e tal. Então, e claro, não passar nos lugares onde tem furacão. Época de furacão, você tem que estar longe desses lugares, né? Isso eu digo furacão nos Estados Unidos, ciclone no Pacífico e tufão lá na Ásia. Então, nessa última volta ao mundo e nessa atual também, nós estamos fazendo toda uma rota para você evitar as tempestades que tem, os tufões, furacões e tal. Por isso que aí demora um pouco mais, entende? Porque a gente evita lugares onde tem esses fenômenos. Bom, eu queria muito agradecer a entrevista do Wilfredo Schurmann, está lançando Em Busca do Submarino U-513, um livro espetacular, uma grande reportagem, um grande livro histórico. E desejar, então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você, para toda a sua família e sucesso nesse mais novo projeto. Vamos ver se depois, quando você já tiver alguns números, alguns resultados, a gente marca uma nova conversa. Tá. Marcelo, eu só quero dizer por final, a todos que estão nos ouvindo, para você também, capitão não leva o barco sozinho, ele sempre tem que ter uma equipe, isso foi em todos os nossos projetos. Eu tenho uma família fabulosa, entende, que me acompanha em todos os momentos. Meus filhos, cada um foi para um lado, um foi para Nova Zelândia, outro foi para os Estados Unidos, outro foi competir internacionalmente, o Virron, que hoje é skipper do barco, foi 5 vezes campeão mundial de windsurf, e hoje os filhos estão conosco, né? Somente o Pierre não, que está com o business, mas ele sempre está ligado. Então, a gente está muito ligado. Então, essa busca do submarino, quero agradecer muitíssimo a minha família e também as pessoas que fizeram parte, né? Os voluntários, as pessoas que eu via, é o lado holístico, Marcelo, das pessoas vestirem a camisa, né? Vamos achar, e isso aí foi fabuloso, e isso eu agradeço muitíssimo, tá? E de todas as empresas também que participaram depois para viabilizar isso, né? Então, eu agradeço todas essas empresas, né? E que estiveram conosco. Não posso nominar porque são várias delas, uma por uma, mas elas sabem que é bom bordo, de coração, a gente agradece. Muito legal. Muito obrigado, então, Wilfredo. Sucesso para você nessa nova expedição e a gente volta a conversar. Feliz Natal para todos vocês, para você, para todos os seus ouvintes, né? Um Feliz Natal, muita saúde, muita paz, né? E 2022, sei lá, são coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu desejo tudo de bom para todos vocês. Muito obrigado. E agora eu vou chamar aqui no nosso programa, né, na continuação, já que o Wilfredo está sempre viajando pelo mundo, explorando o mundo, vamos mostrar que o mundo inteiro é curioso, mesmo no Natal. Tem uma história ótima que vem da Inglaterra. Vamos ver?